roteirista do Brasil trabalha o tempo todo, não tem férias, não tem dezembro, não tem Natal, não tem nada disso. Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem têm perda de mandatos decretada pela mesa diretora da Câmara dos Deputados. Isso aconteceu agora há pouco. A gente vai trazer para você a análise e a repercussão dessa cassação que foi determinada pela mesa da Câmara a pedido do presidente da Câmara, Hugo Motta. Outra notícia de hoje, o presidente Lula afirmou que vai vetar o projeto de lei da dosimetria, que foi aprovado ontem no Senado. Tem mais. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, declara apoio ao senador Flávio Bolsonaro, que foi escolhido pelo pai, Jair Bolsonaro, para liderar a direita na disputa presidencial. Isso após mais de uma semana de negociações. Aliás, após mais uma semana de negociações, a conclusão do acordo entre a União Europeia e o Mercosul foi adiada novamente. Esse é outro tema que a gente vai tratar aqui com você no Poder e Mercado. Hoje comigo aqui no estúdio, inclusive, está a Carla Araújo. Carla, legal você estar aqui com a gente. Obrigado, boa noite. Eu que agradeço, Mauro. Um prazer estar aqui com você. Boa noite a todos. E também vamos chamar já no nosso telão o Júlio Viziac, está falando com a gente lá de Brasília. Júlio, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Muito bem, muito bem. Vamos começar pelo assunto de agora há pouquinho. A mesa diretora da Câmara dos Deputados decidiu hoje decretar a perda de mandato de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem, ambos deputados pelo PL. Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, já contabilizou 59 faltas até o momento da decisão, o que ultrapassa o limite de faltas previsto na Constituição. Já Alexandre Ramagem teve a perda de mandato decretada pelo Supremo Tribunal Federal depois de ser condenado por participar de tentativa de golpe de Estado. O líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, disse que o partido vai lutar para reverter essa decisão e criticou a mesa diretora da casa. A gente tem um trecho do Sóstenes Cavalcante para você assistir agora. A mesa tomou essa decisão que, para mim, é uma decisão lamentável, onde a gente vê mandato parlamentar conquistado pelo escrutínio secreto, pelo voto popular, ser cassado sem que o plenário da Câmara delibere sobre isso, por membros da mesa diretora, para mim, uma total subserviência do Poder Legislativo a alguns caprichos de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. É uma democracia combalida, mais um episódio triste dessa democracia, que não se respeita agora mandato parlamentar e se toma decisão, ao meu ver, totalmente ao arrepio do regimento interno. Estou reunindo agora com a parte jurídica do nosso partido para avaliar as possibilidades de todos os recursos. Nós lutaremos pelo mandato de todos os parlamentares até a sua última instância e não vamos nos dobrar aos caprichos de alguns ministros do STF. Carla, a declaração do Sóstenes é mais ou menos óbvia, é mais ou menos dentro do que o roteiro prevê. O que você, nessas últimas 2 horas, conseguiu levantar de informação, de repercussão aí sobre a cassação desses 2 deputados? Então, Mauro, contando uma questão curiosa, né? Nesse momento em que a gente noticiou, agora 2 horas, como você falou atrás, no All News, sobre essa decisão da mesa diretora da Câmara, o presidente da Câmara, Hugo Motta, estava no Palácio do Planalto com o presidente Lula, num evento ali, eles estavam, até teve uma brincadeira que deu uma descabelada, digamos assim, do presidente da Câmara, literalmente. E a gente ainda está esperando a manifestação do Hugo Motta. Por quê? Porque a gente viu aí e é esperado que haja ainda mais manifestações da oposição, né? E realmente eles estão dispostos a fazer pelo menos barulho em relação a isso, eles vão fazer bastante barulho em relação a isso, e pressionar o Hugo Motta, que acaba hoje, está ali no Planalto, e aí uma fonte estava brincando assim, hoje é o dia dele ser governista, amanhã é o dia dele ser bolsonarista. Porque a gente lembra que ele também aprovou ali a questão da dosimetria, né? Que é uma pauta que é da família Bolsonaro, das pessoas condenadas pela depredação de 8 de janeiro. E aí a gente volta para esse Hugo Motta, que é alguém
que hora está de um lado, hora está do outro. Ele foi esse pé em cada canoa desde que foi eleito, né? É quase que uma marca dele ser assim já. E isso enfraquece, né? Eu já falei um pouco isso no All News. E agora, nessa repercussão, é um pouco isso do que a gente está vendo. De um lado, a oposição avisando que vai fazer barulho, que vai buscar as medidas necessárias. Como você falou, o Sóstenes está no script dele, né? E de ataque ao STF, que nesse momento, na verdade, no caso do Ramagem, o STF já tinha determinado, né? E a Câmara estava realmente fazendo uma pressão de desrespeitar uma decisão, né? Então, a gente estava ali tendo um problema institucional já colocado na mesa, que o Sóstenes está mostrando que, da parte dele, da oposição, vai continuar colocando. E do outro lado, a gente tem que ver agora, Hugo Motta estava nessa agenda do Planalto com o Lula, com o futuro ministro do Turismo, que deve ter a cerimônia na próxima terça-feira. Não saiu a exoneração do Sabino ainda, que é uma novela, essa saída e essa manutenção do Sabino no governo, mas agora isso já está dado, não está oficializado, né? Não está no diário oficial, digamos assim, mas já está falado. O presidente Lula comentou isso hoje também. E aí, hoje, ele está no lado governista dele, né? Agora, como ele vai estar amanhã, não sabemos. É um pouco isso que essas fontes estão dizendo. E o Hugo Motta a gente tem que pensar, né? O ano que vem é um ano eleitoral, ele tem os cálculos eleitorais dele para fazer, né? Porque lá na Paraíba. Na Paraíba, porque ele precisa ser reeleito. E ele mostra que está também fazendo esse lado e talvez ele dê um passinho a mais para a canoa do governo. A gente também fica um pouco com a sensação, Carla, Júlio, de que parece que chegou na última semana do ano, né? A gente está aí na véspera do recesso parlamentar e parece que o pessoal resolveu tirar as pendências da frente para dar uma zerada para 2026, que é ano eleitoral. Você tem essa sensação também, Júlio? Parece ter um grande acordo aí. Vamos tirar as pendências, vamos fazer aí uma limpeza geral e zerar a coisa para 2026? É exatamente isso. Assim, eu estive lá no Planalto hoje de manhã e o presidente, inclusive, disse isso textualmente, né? Que 99% do que tinha mandado para o Congresso foi aprovado. Faltava o de ontem, né, os 20 bilhões dos incentivos fiscais, né, dos benefícios fiscais, e o clima lá era esse mesmo, assim, olha, a gente encerrou 25, estamos felicíssimos e 26 vem aí com uma campanha. A impressão que se deu era justamente essa, que está todo mundo ali fazendo as suas ticagens, né, de o que tinha que ser entregue para começar o calendário eleitoral propriamente em 26, né? Isso que a Carla falou, eu também ouvi lá de fontes no Planalto, em relação ao Motta. O presidente, inclusive, resistiu a revelar o que ele vai fazer em relação ao substituto do Sabino, mas, ao que tudo indica, é uma aproximação, sim, com o Hugo Motta, né? Como a Carla colocou aí, que é o sabor dos ventos, né? E que está realmente muito preocupado com a eleição na Paraíba. Inclusive, existe essa perspectiva, a gente viu pelas últimas pesquisas, da Atlas, da Quest, o Lula aparecendo com muita força eleitoral nessas duas pesquisas. E a gente sabe o quanto os políticos são sensíveis à expectativa de poder, né? À perspectiva de poder, ou seja, aquele movimento que a gente tinha mais para o começo do ano, quando a popularidade do governo estava muito lá embaixo, e que parecia que a política já tinha se decidido em caminhar toda para a oposição, principalmente o centrão, né, que é o fiel dessa balança, hoje já não está mais claro tanto assim, né? O cenário mudou. Então, a gente vê esse movimento do Hugo Motta, a gente vê isso tudo que está acontecendo no Congresso, um pouco também pensando claramente em 2026. Não, claramente. E por exemplo, para falar do que está ticando, falta uma coisa que daí até quero ouvir o Júlio, que é mais especialista do que eu, falta uma coisa importante, que é a aprovação do orçamento, que ficou para amanhã. Ficou para amanhã.
ficou para amanhã. Acho que essa é a ticada que falta para ser decretado o fim do ano, assim, né? E isso é importante. O Haddad, pessoalmente, essa semana, correu ao Congresso para aprovar esse projeto de isenções fiscais, que incluiu ali bets e fintechs, justamente tentando minimizar o rombo do orçamento, porque isso também tem impacto político, Mauro. E esse impacto político ele é muito significativo, ainda mais no ano eleitoral, numa eleição que, por mais que você coloque, de fato, o presidente Lula aparece num momento bem nas pesquisas. A gente tem chavões na política que a gente tenta fugir, mas não dá, né? É aquela coisa, é fotografia de momento, são as nuvens que estão assim agora, e as nuvens mudam, as fotografias também mudam, porque às vezes é o imponderável, né, que é colocado aí nesse molho político. Então, de fato, o presidente Lula, nesse momento em que ele aparece maior, né, forte, vencendo todos, é claro que você quer ficar ao lado de quem vence. Os políticos são pragmáticos, né? Eles não querem ficar ao lado de quem não vai dar. Agora, o cálculo de palanque é esse cálculo que está sendo feito, né? E aí é isso. Resolvendo o orçamento amanhã, o governo vira a página do ano. E aí eu acho que a gente já entra no modo campanha, que já está. Só que aí ele fica escancarado porque 26 chegou. É isso. Então não tem outro caminho. Acho que o que falta para zerar é isso, né, Júlio? É isso, né, Júlio? É o 1% que ele dizia que estava faltando. É 1%. É isso, né? É esse 1%. Mas é 1% importante, né? Mas tá... É o mais importante, na verdade. Né? Mas está encaminhado, não está, Júlio? Está super encaminhado. O clima lá é de que realmente está resolvido e assim as receitas extraordinárias que eles precisavam de fato foram obtidas, né, com as últimas votações. O clima lá é de muita tranquilidade, assim, pode ser, como aquela falou, né, vai saber o que vai acontecer amanhã, mas assim a previsão meteorológica é de tempo bom no Congresso Nacional. Vamos ver. E teve liberação de emenda, teve aquele jabuti que colocaram para aproveitar as emendas que ficaram como restos a pagar também, lá de trás. Quer dizer, eu acho que parece que está todo mundo feliz. A sensação, emendas panetones. A sensação que dá é que está todo mundo feliz.